Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, já está conosco aqui nos estúdios para mais um Empreende Brasília. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Diego, bom dia, Ariane, bom dia aos nossos ouvintes nessa quinta pós-feriado, né? Pós-feriado. Quase uma segunda, né, Carol? Para mim foi uma segunda completa hoje. Todo mundo sem entender nada, mas hoje é quinta e amanhã é sexta, então tá bom. Essa é a tá boa tudo notícia. Certo. Essa é a boa notícia. Carol, hoje a gente fala de um assunto que pode ser bastante polêmico, não é? Que é o trabalho em equipe, muito interessante para a gente conversar. E aí, bom, todo mundo já deve ter conhecido pessoas ou escutado relatos de pessoas que dizem que não gostam de trabalhar em equipe, que funcionam bem trabalhando de forma individual. Agora, isso deve ter algum tipo de implicação para essa pessoa e também no ambiente de uma empresa, né? Tem sim, Ariane, até porque o tema trabalho em equipe não é algo novo. A humanidade trabalha em equipe desde sempre, né? Sempre foi preciso. Porque o que é o trabalho em equipe? É a soma do resultado, né? A ideia de que a soma do resultado das partes trabalhando individualmente é maior do que realmente a simples soma desses resultados individuais. É o que a gente chama de sinergia. Você tem um resultado muito mais significativo quando você coordena esforços para que realmente essas pessoas consigam trazer um resultado mais amplo do que simplesmente essa soma individual. O trabalho individual é relevante? É relevante, em alguns casos, inclusive, ele é indicado. Mas hoje, dentro da esfera corporativa, você ter colocações como eu não gosto de trabalhar em equipe, pode ter um impacto negativo para o colaborador e a própria empresa acaba enfrentando dificuldades na hora de coordenar esse esforço de time. A maior parte das empresas, ela adota, sim, essa forma de trabalho em equipe. Tá? E equipe é diferente de grupo, é importante a gente lembrar isso. Grupo, e a gente pode citar uma série de exemplos de equipes. Então, uma equipe na área esportiva, de futebol, né? Um time de futebol, de vôlei, até um nadador, que está às vezes ali na piscina olímpica, a gente acha que ele está trabalhando individualmente, atrás dele existe uma equipe enorme e todos com o mesmo objetivo. Uma equipe, ela tem um objetivo em comum a ser alcançado. Um grupo, às vezes dentro daquele grupo, vou dar um exemplo, tem um grupo de viagem, vamos viajar num grupo, numa excursão. As pessoas estão indo viajar juntas, mas às vezes os objetivos com aquela viagem são muito diferentes. Interessante isso, né? Então, grupo é um amontoado de pessoas, né? Vou fazer um trabalho em grupo. Nós vamos juntar aqui, vamos ficar na mesma sala, cada um fazendo uma coisa, mas a gente está trabalhando em grupo. Em grupo. E muitas vezes as pessoas tomam trauma de equipe por conta desse trabalho em grupo em escola, não é verdade? Olha aí. Não é verdade? A gente pergunta, por que você gosta de trabalhar em equipe? E as pessoas respondem, depende da equipe. E aí, porque tem gente às vezes que não faz nada, a gente vai falar sobre isso, e alguém assume. Geralmente era eu que assumia esse papel, algumas pessoas se colocam dessa forma. Eu só segurava a cartolina, né? O terror dos estudiosos. Exato, e geralmente atrás da cartolina, o cara nem botava a cara, né? Quais são os benefícios, Carol, de se trabalhar em equipe e quando é, afinal, que esse não é o melhor formato? Então, vamos lá. O que é bacana quando a gente fala do trabalho em equipe? O trabalho em equipe, ele costuma desenvolver bastante soluções mais completas e ele costuma dar produtividade ao dia a dia. A gente tem responsabilidades e riscos compartilhados, tanto durante o processo quanto na própria tomada de decisão. As pessoas estarem juntas, colocarem a cara a tapa para falar, fizemos juntos, erramos, mas erramos juntos, acertamos, mas acertamos juntos. Existe uma tendência a fortalecimento do relacionamento interpessoal e da cultura da empresa. É um modelo em que o desenvolvimento de habilidades se torna muito mais fácil. Tanto habilidades técnicas, que a gente chama de hard skill, quanto habilidades comportamentais, as soft skills. Quando você está em grupo, é onde você realmente desafia esses limites, onde você coloca à prova, talvez toda a teoria que você já tenha escutado. Você reduz também, existe já a questão de redução de rotatividade quando você tem um engajamento do time junto. As pessoas têm vínculos sociais, as pessoas conseguem desenvolver até conversas sobre temas mais delicados e entender que existem dificuldades, mas existem pontos positivos também de se estar ali dentro daquela equipe. E você costuma reduzir estresse, aumentar bem-estar e aumentar essa sensação de pertencimento quando você tem trabalho em equipe dentro de uma organização. E aí você perguntou quando o trabalho individual ou em equipe faz sentido. Faz muito sentido um trabalho em equipe quando você tem necessidade de visões diferentes para reduzir risco, aumentar ganhos em visões, em criatividade e aumentar o ganho de aprendizagem coletiva.
faz muito sentido você ter trabalho em equipe. E quando não faz sentido, olha, é melhor eu ter alguém que fique sozinho ali desenvolvendo o trabalho individualmente. Quando você tem necessidade de uma visão muito aprofundada sobre um tema, de um assunto, né, um assunto específico com análises rápidas. O time, ele pode ser que ele utilize mais tempo. Em geral, ele utiliza um pouco mais tempo porque ele tem que convergir. Às vezes vai ter a divergência para depois convergir em determinado assunto. E o trabalho em equipe, ele é mais complexo. Ele necessita de uma coordenação maior por parte da liderança. É importante a gente colocar isso também. Muito bem. E aí, o que a gente pode destacar de elementos que podem ser observados e também cuidados para que as pessoas consigam um bom resultado nesse trabalho em equipe? Vamos lá. Então, pontos a serem considerados importantíssimos. Num trabalho em equipe, eu preciso ter papéis e responsabilidades muito bem definidos. O que cada um aqui individualmente tem para entregar, para que a gente some com um todo, consiga divergir para convergir, e cada um entregue o seu, de fato, e a gente consiga coordenar os esforços para atingimento desse objetivo que é comum a todos. Isso tem que ficar claro. Você sabe, aí uma pergunta, você que está nos escutando, ouvinte, você sabe qual que é o seu papel e responsabilidade dentro da equipe da qual você faz parte? Está claro isso para você? Você sabe qual o papel e a responsabilidade da sua equipe dentro da organização? Qual é a missão dela, o que ela tem que entregar? Um outro ponto importantíssimo para você que é empreendedor, trabalha dentro do formato de equipes dentro do seu negócio. Como é que é a coordenação desses esforços? Quem está à frente dessa gestão? Quem é essa liderança? Essa liderança está conseguindo o melhor desses times? E aí dentro do nosso esporte, a gente tem vários exemplos de treinadores que chegam às vezes com um time numa situação complexa, difícil em termos de resultado e às vezes com pouquíssimas alterações no time consegue resultados incríveis. Então a liderança ela tem um papel muito importante nessa coordenação de esforços para chegar ao resultado. Comprometimento. Se você tem membros da sua equipe que não se comprometem até com essa entrega individual, até naquela expectativa de que alguém, a gente chama de folga social, né? De que alguém vai assumir a sua parte, né? No individual. Cuidado. A gente brinca da laranjinha podre, né? Contamina e precisa ser mobilizado rápido. Ou por meio de um feedback para que isso mude. E se isso não tem alteração num curto espaço de tempo, a gente precisa realmente mexer no time para fazer com que o time entenda o que é valor, o que é responsabilidade, o que é meta ali do grupo. Da equipe, no caso, né, gente? A gente está falando dessa diferença. É importante que haja também esse conceito da flexibilidade. O que é flexibilidade quando a gente está falando de trabalho em equipe? Eu tenho aqui a minha parte, a parte que me cabe, mas não me cabe só a minha parte. Pode ser que em algum momento um time da equipe um membro da equipe não esteja disponível. Se adoeceu, se ausentou, saiu de férias, até a própria liderança. O time, a equipe, ela precisa estar preparada para assumir parte do trabalho da outra pessoa. Então, essa flexibilidade é muito importante dentro dessas equipes. Comunicação é um fator importantíssimo. Geralmente, grande parte dos problemas na gestão de uma equipe acontecem dentro da esfera de comunicação. Os ruídos é um desafio, mas também quando isso é bem gerenciado por meio de rituais bem estabelecidos de gestão, ferramentas de gestão que me permitam entender o que o outro está fazendo, principalmente quando a gente está falando do online. Carol, no online o trabalho individual é melhor do que o em equipe? Não, na verdade, se eu utilizar boas ferramentas em que eu consiga entender o que o outro está fazendo, eu consigo potencializar o trabalho em equipe também no modelo remoto. Lembrar que num trabalho em equipe eu tenho várias diferenças. As pessoas, uma equipe, inclusive, ela parte do pressuposto que eu vou ter habilidades complementares dentro daquela equipe. Equipe toda igualzinha, geralmente eu não tenho, é melhor trabalhar o individual, né, individualmente. Mas eu preciso de diferenças exatamente para ter visões diferentes. Então, essas diferenças precisam existir no time, mas esse time precisa aprender, mais uma vez, a divergir e depois a convergir, né, para um bom resultado. E, claro, dentro de uma equipe vão existir conflitos. Quando eu estou falando de diferenças, eu vou ter conflitos. Conflitos que valem a pena. E a Mauri Kelly esteve aqui falando sobre conflitos já. É importante que haja conflitos em termos de opiniões, do como fazer, do melhor processo, do melhor direcionamento. Conflitos pessoais e que começam a escalar não são positivos. Então, o gestor tem que estar atento a isso. Esses são os pontos mais relevantes, tá, Ariane? Quando a gente fala de equipe. Muito bom. Muito bem. E que dicas finais a gente pode dar para quem não gosta, Carol, não se sente confortável em trabalhar em equipe? Primeiro, avalie e reflita sobre o seu perfil e sobre o porquê de você não se sentir confortável com o trabalho em equipe.
Deve ter alguma explicação ali. Algo, a gente brincou de trauma às vezes, trauma da escola, eu sempre ficava responsável. Então eu não gosto de trabalhar em equipe. Será que era equipe mesmo? Ou era um grupo? E eu acho que tem uma pergunta essencial. A gente não pode jogar para o outro essa responsabilidade, a gente tem que começar da gente. Então a primeira pergunta é, será que você é um bom membro de equipe? Será que as pessoas gostam de trabalhar com você como um membro de equipe? Você compartilha informação e sugestão? Ou você é aquela pessoa que guarda? Que realmente tem um perfil de trabalhar muito individualmente, conhece muito, a gente tem vários exemplos de profissionais que conhecem demais, são bastante seniores, mas a pergunta é, você como sênior, você direciona as pessoas mais juniores, mais cruas no processo? E a gente costuma escutar algumas pessoas falando, eu não gosto de trabalhar em equipe, porque eu preciso parar o meu trabalho para ensinar as pessoas que não sabem. Então é isso mesmo, um dos objetivos do trabalho em equipe é formar time, é ter esse aprendizado coletivo. Então, é importante que se considere isso. Isso faz parte do ser humano, de estar, né, dentro da humanidade e conseguir ajudar quem sabe menos, compartilhar com os pares, compartilhar com o time. E uma outra pergunta nessa reflexão. Você sabe lidar com o contraditório? Com as pessoas que discordam de você? Às vezes há um ego tão grande a respeito da qualidade do próprio trabalho, uma falta de humildade. Como é que é para você lidar com opiniões divergentes da sua? Então, é importante considerar esses tópicos aí nessa reflexão. Uma outra dica, obtenha clareza das tarefas e atividades que poderiam funcionar em equipe. Liste aí as atividades que você costuma realizar sozinho. Dessas aqui, o que eu poderia testar, né? Me permitir testar, e aí vai a terceira e última dica. O que você poderia testar em novo formato? Hoje eu vou testar fazer essa parte do meu trabalho ou essa tarefa com mais pessoas. Quais as ferramentas você vai usar? Que métodos você vai utilizar? E isso vai quebrando um pouco essas barreiras. A gente vai começando a identificar o que eu posso colocar na mesa como algo para ser trabalhado em equipe. Muito bom. Ariane, o jornalismo é um trabalho em equipe por essência, né? Por natureza. Essência, a Ariane que trabalha na TV também, você sai pra rua, vai sempre o cinegrafista, o auxiliar. Se não formos os três juntos e depois o que você faz ali na rua, se não passar antes passa pela produção, alguém tem que produzir para você, depois passa pela edição, enfim, são vários processos, você depende das outras pessoas e que bom, né? Porque você conta com o melhor de cada um e tem a certeza de que se alguém na cadeia falhar, o produto final fica ruim para todo mundo, então é importante que todo mundo esteja em sinergia e trabalhando motivado. Agora, isso que a Carol fala me motiva ou enfim, me provoca no sentido de que muitas vezes é importante mesmo a gente fazer essa reflexão para a gente se despedir de algumas verdades absolutas, tipo aquela do tipo, eu sou a melhor, não tem quem faça como eu essa função aqui. Então, eu preciso delegar, se eu for uma líder e se eu for a integrante de uma equipe, entender que tem pessoas que fazem de um jeito diferente. Apenas, né? Mas que é importante que cada um contribua de uma forma. E que eu tenha a aprender com esse diferente. A gente sempre tem a aprender. Da pessoa mais sênior, que está há 20, 30 anos no mercado, a quem está ingressando no mercado de trabalho. A gente sempre tem a aprender com o outro. Então, trabalhos em equipe, eles permitem muito esse aprendizado, primeiro, se a gente se permitir. Né? Tem que ter uma permissão nossa primeiro, como indivíduo. Muito bom. E aqui no rádio a gente também trabalha em equipe, porque tem o Davi Rodrigues ali do outro lado do espelho na operação do som. Davi, corta a minha voz enquanto eu estiver falando, só pra gente dar um teste aqui pro nosso ouvinte. Olha só. Pronto. Aí, sim, Diego. Se ele quiser me apagar, ele apaga. Né? Eu estou nas mãos de Davi Rodrigues, viu? Vocês viram aí como é que funciona. É um trabalho em equipe. E a confiança? Olha o nível de confiança que tem que existir num trabalho em equipe, que foi uma palavra que a gente não colocou aqui, mas é base de qualquer construção de equipes. É isso aí. Muito bom. 8h30. Essa foi Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, sempre conosco aqui às quintas-feiras no Empreende Brasília. Carol, obrigada por hoje, até semana que vem. Obrigada, pessoal. Ótima quinta, segunda/segunda para todos. É isso aí.